Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Estou conectando o fone aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Mais uma live especial com um tema super especial. Obrigada pela presença de todos. Boa noite. Boa noite. Agradeço a todos os nossos clientes e amigos que estão aí assistindo nossa live pelo mundo, aos que estão aqui no Brasil, em todos os estados. Muito obrigada pelo prestígio. A live de hoje vai trazer um assunto bastante interessante. É um assunto que traz, não é polêmica, mas muitas dúvidas. Então, hoje, para a gente falar desse assunto, nós temos uma convidada especial. Então, bom, antes de mais nada, essa é a minha versão fanhosa. Eu estou gripada, então, não tem jeito. Mas tudo bem, o importante é se fazer entendida, né? Bom, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciane Scavassa, diretora executiva da Equitália. É uma empresa especializada no reconhecimento de cidadania italiana. A Equitália é uma empresa que está sediada em Piracicaba e nós temos uma carreira de 18 anos já nessa atividade. E nesses 18 anos nós temos 100% de resultado positivo em todos os projetos que nós já realizamos até hoje. E isso é muito gratificante, é uma honra muito grande para mim e para a equipe ter essa reputação. A Equitália atua no reconhecimento da cidadania italiana através do consulado, então para aquelas pessoas que são convocadas pelos consulados, cidadania judicial no tribunal italiano, que é a cidadania que geralmente você não precisa sair de casa. A Equitália cuida de todo o projeto para vocês e o pedido é feito através de um tribunal italiano na Itália. E nós também trabalhamos com a cidadania administrativa. Vai ser o tema da próxima live no mês que vem. Então, olha, fiquem atentos, porque o mês que vem nós teremos 2 lives, tá? Vai ser sensacional essas 2 lives. Mas hoje nós estamos nessa live e ela será sensacional também, porque o assunto é super interessante. Então, vamos lá. O tema da live de hoje é bastante interessante porque nós vamos falar sobre o reconhecimento da cidadania italiana através do casamento ou a naturalização, tá? Então, nós vamos trazer aqui esclarecimentos sobre essa cidadania, tá? Como que se reconhece essa cidadania, quais são os direitos, que envolvem a cidadania italiana por casamento. Então, eu vou estar explicando detalhadamente sobre essa cidadania e a nossa convidada, que é a Hilária Bisanti, da Academia Italiana Pellegrini de Campinas. A Hilária, ela faz parte da nossa aliança estratégica da Equitália, tá? E a escola, no caso, não vou contar, deixa a Hilária. Deixa a Hilária fazer a apresentação e nós duas vamos conversar então sobre a cidadania por casamento,
tá? E a importância que o idioma italiano tem nessa cidadania. Então, eu vou aqui convidar a Hilária, deixa eu só digitar aqui agora, para entrar na live. Ok, Hilária, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Luciane. Tudo bem? Tudo ótimo e com você? Todo aquele jeito fanha ainda, né? Mas tá tudo ótimo. O importante é que a gente não pode deixar de falar, né, Hilária? Enquanto tá falando, tá Tá tudo bem. falando, tá tudo ok. Que ótimo. Bom, você sabe, Hilária, eu com meus erros de português, então eu peço já desculpa para os meus futuros erros de português nessa live. Então, imagina, eu peço desculpas então pelos meus espirros e tosses que podem acontecer aqui inesperadamente. Tá bom? tá Eu bom. passei o dia hoje espirrando, com lenço e tudo mais, mas enfim, estamos preparadíssimas para essa live. Eu estava falando com o pessoal aqui, fazendo uma abertura, falando de você. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua atenção, a sua disposição, né? Porque a gente, não só a Equitália, mas como você, a escola, né, também percebe como as pessoas estão mal informadas sobre certos assuntos. Então, eu agradeço, é uma honra receber você nessa live, tá? E eu gostaria, então, que você fizesse a sua apresentação, a apresentação da academia, né? Já expliquei para o pessoal aqui que nós temos uma aliança estratégica. Então, a palavra é sua, dá o seu show. Bom, primeiramente, obrigada por ter convidado para esta live. Eu acho que vai ser bastante esclarecedora sobre esse assunto, né? Que ficou muito, vamos falar, popular, né? Desde quando mudou a lei italiana para o reconhecimento da cidadania italiana por casamento. Então, assim, é sempre bom esclarecer, né, para as pessoas, para os nossos clientes, para as pessoas, né, que se interessam do assunto, e isso é fundamental. Então, muito obrigada por ter dado essa possibilidade, essa ocasião. Vamos lá. Então, meu nome é Hilária Bisanti. Como vocês podem perceber do meu sotaque, eu não sou brasileira, eu sou italiana, de uma região no sul da Itália, que chama Puglia, é famosa muito pelos vinhos, mas aí eu moro aqui no Brasil há 15 anos, mais ou menos, e eu sou a diretora de uma escola aqui em Campinas, eu estou aqui em Campinas, que chama Academia Italiana Pellegrini. Muito bem, você pronunciou muito bem, Luciana. Oh, Eu vi que você pronunciou muito bem. isso. Bom, a Academia Italiana Pellegrini é um instituto de língua e cultura italiana desde 1992. Foi fundada em 92, então há mais de 30 anos. E é um centro de referência para que aprender a língua e a cultura italiana. E eu acredito assim, o diferencial, a gente tem muito diferencial, desde os professores, né, que são nativos e são formados como professor de italiano, mas aquilo que interessa, né, e tem a ver com essa live, é que a Academia Italiana Pellegrini é o único centro de Campinas que é certificado para aplicar um exame muito famoso que chama B1 Cittadinanza, que é um exame que é um requisito agora fundamental, necessário para o reconhecimento da cidadania italiana por casamento. Então, a gente é um centro aplicador desse exame em Campinas e região, tá? Então, é isso que eu acho que tem a ver com essa live desse exame famoso que chama B1 Cittadinanza, Luciano. Olha, só de expressar o nome
né, do certificado já é um desafio, né? Já. Então, imagina essa prova. Então, Hilária, é bastante pertinente a sua participação. Por quê? Porque nós vamos trazer aqui bastante informação sobre a cidadania italiana por casamento, né, que é uma naturalização. Então, nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre os direitos, né, as novas regras. Olha, eu convido mesmo o pessoal a convidar aí quem está interessado no assunto. Se você conhece alguém que está pensando, ou está mexendo, ou está trabalhando no projeto de cidadania, chama para a live, porque, olha, vai sair daqui afiado nas informações, certo? Certo. Bom, então vamos começar, Hilária. Eu imagino que os seus alunos que procuram, né, a língua italiana para esse objetivo têm perguntas. Então, eu gostaria de saber quais são as principais perguntas deles sobre a cidadania por casamento. Se você quiser me fazer essas perguntas, a gente vai respondendo. Bom, a primeira pergunta, assim, as perguntas começaram a partir de 2019, né, Luciane? Você sabe muito bem por quê. Porque a partir de dezembro de 2018, um político, o primeiro-ministro, então primeiro-ministro da Itália, que chamava Matteo Salvini, promulgou, acho que falar isso em português, um decreto, aprovou, né, um decreto que colocava uma exigência a mais no reconhecimento da cidadania italiana por casamento. Antes desse decreto, quem era casado, brasileiro, vamos supor um brasileiro que era casado com um cidadão ou uma cidadã italiana, como por exemplo meu marido, era só apresentar a documentação, né, comprovando que estava casado com um cidadão, uma cidadã italiana, e tinha um processo burocrático e a cidadania, a naturalização era quase que automática, não? Agora, a final de 2018, o decreto Salvini colocou como exigência a mais um requisito linguístico, que significa as pessoas, além de estar casada com um italiano ou italiana, têm que saber a língua italiana, tem que conhecer, falar, escrever, entender a língua italiana. E ele não se limitou a isso, ele colocou que o requisito linguístico, o nível de conhecimento da língua italiana era um nível B1. Pronto, isso foi uma das primeiras perguntas dos meus alunos e as pessoas que nos procuravam para fazer esse exame. O que é B1? Muita gente falaram, B1 é básico 1, né? Então, só falar um Básico, pouquinho de italiano, básico mexer com para as mim é de mãos. um jeito, básico para outro é de outro, né? Então, assim, qual é esse básico, né, Hilária? Básico 1. Então, eu não preciso falar algumas palavrinhas, fazer assim com as mãos, né? As pessoas... Olha, Luciana, eu já escutei muita coisa. Aqui também. Só que não, né? Então, vamos lá. B1, o que significa B1? Essa eu acho que é a primeira questão, né? B1 é uma nomenclatura de proficiência linguística, em uma escala de proficiência linguística, que vai da A1 até o C2. Então, é dividido em A, B, C, e cada macronível A, B, C, que seria A, principiante, B, intermediário e C, avançado, estão divididos em dois subníveis, né? Então, temos o A1, A2, B1, B2 e C1, C2, onde o C2 é uma pessoa que fala fluentemente, quase como uma língua... Eu sou C2. Como você. Isso. Você. É isso. Então, vamos lá. O B1 está no terceiro nível de proficiência. Então, não é no primeiro. Você tem que atravessar 3 níveis de proficiência. Então, é um nível intermediário, aonde você tem que conhecer a língua.
Então, essa é a primeira coisa. Não, não é B1, básico 1. Não, você não é só mexer as mãos, você tem que conhecer, realmente estudar a língua italiana para você fazer essa prova e passar a prova, né? Tá. Então Essa é a vamos lá. primeira pergunta. Tá, vamos assim. Eu vou explicar sobre como é transmitida a cidadania pelo casamento, tá? E já vou dar uma dica para a mulherada que vai receber a cidadania do esposo, aumentar o dote, viu, gente? Dê valor nesse dote, porque olha, não é fácil. Então, assim, cidadania por casamento antes do decreto Salvini, tá? Todo descendente italiano que é casado, a Itália não reconhece união estável, tem que ser casado no cartório mesmo, tá? Então, antes do decreto Salvini, todo descendente italiano casado, italiana ou italiano, teriam que ter pelo menos 2 anos, 3 anos de casado, e se tiver filhos, 1 ano e meio, tá? E aí, então, vamos lá, vamos pegar o caso da Hilária, né? A Hilária casou com o Guilherme, ela é italiana, nascida na Itália, e o Guilherme, então, quis a cidadania italiana. Os documentos que o Guilherme apresentou no consulado eram certidão de nascimento dele, traduzida e apostilada, antecedentes criminais, traduzido e apostilado, comprovante de endereço, RG, tudo mais. Fez a inscrição do AIRE, a Hilária, então, com a certidão de casamento, fez essa atualização do AIRE e o consulado tem aí uma média de 48 meses para reconhecer essa cidadania, tá? Então era simples, né? Era razoavelmente simples. Essa cidadania só pode ser reconhecida após o esposo ou a esposa ser reconhecido como cidadão italiano. No caso da Hilária, ela já era italiana, então assim que ela casou, tá? Completaram aí os 3 anos de casado, né? Já poderia então o Guilherme entrar com o reconhecimento da cidadania. No caso do decreto Salvini, o que mudou? Foi acrescentado essa exigência, essa nova regra. E qual é a nova regra? O cônjuge que tem interesse de receber, tá, o reconhecimento da cidadania italiana pelo casamento, que é conhecida, é nomeada né, como naturalização. Por quê? Porque a cidadania italiana, por descendência, ela é um direito sanguíneo. Então, no meu caso, eu sou bisneta de italiano, então eu tenho o direito sanguíneo, então eu reconheço a minha cidadania por descendência, eu jamais perco ela, tá? Pelo casamento, é uma concessão da Itália. Então a Itália concedeu o direito aos cônjuges pelo casamento. Então isso significa que se você divorciar, você perde. Então, né, tem que segurar as pontas aí, fazer valer esse casamento para não perder a cidadania italiana, tá? Não é? Aí tem que valorizar o dote. Então, esse decreto Salvini, o que ele trouxe, né? Olha, a partir de 2019, você que quer reconhecer a cidadania pelo casamento, você vai ter que apresentar certidão de nascimento, antecedentes criminais e um certificado de proficiência da língua nível intermediário B1. Exatamente. E aí a gente ouve, não, eu vou fazer um cursinho na internet, eu faço assim com a mão, eu falo mais alto e eu consigo. Então eu e a Hilária estamos aqui para quebrar esses paradigmas e trazer para vocês as informações concretas, tá? Porque realmente existe muita informação nas mídias sociais que elas, né, não sustenta. Então, a Hilária acabou de esclarecer para a gente sobre qual é o nível desse aprendizado, dessa prova, né? Então, Hilária, bom,
Entendido sobre a cidadania pelo casamento, acho que a única coisa que falta eu acrescentar é que, assim, o outro medo, né, que as pessoas têm, eu perco a cidadania, eu preciso abrir mão da brasileira para estar, né, ser reconhecido com a italiana. Não, não perde, a não ser que seja uma opção tua, uma escolha. Tá? Então, quando você fizer a prova de proficiência da língua, apresentar os seus documentos no consulado, através do AIRE do seu cônjuge, você só precisa fazer um juramento em italiano. Isso. É E só aí, isso. você já fez a prova, já está falando italiano. Mas Aí, é isso. você Mas, pode perder o Luciane, marido ou a esposa, mas a língua italiana você não perde. exatamente. E agora, depois desse decreto Salvini, a língua italiana entrou nas vidas dos cônjuges italianos para sempre, né? Então, Sim, exato. e no, sob um ponto de vista, eu acho legal, né? Porque você vai pedir uma cidadania e você vai ser um cidadão. E é justo saber conhecer a língua e a cultura do país que você vai se tornar cidadão, né? Mas é Pois muito é. interessante porque aí temos um paradoxo, né? Quem é italiano por descendência, né? Não precisa fazer nenhuma prova. Você acha? Nenhuma prova, porque é passado, como você falou, né? É automático, claro, você tem que começar um processo, né? Depois de reconhecimento. Mas agora, quem é casado, aí tem que comprovar. Então, quem não é italiano por descendência precisa falar italiano. Então, temos os italianos de sangue que não falam nenhuma palavra de italiano e os cônjuges sim. Você sabe o que é legal, Hilária? Aqui a gente incentiva, né? Já que o seu marido ou a sua esposa vai ter que aprender, aprende você também. Então você começa a ver a família toda, os filhos, então vamos todo mundo aprender o italiano, porque um motivo incentiva o outro. Agora, Hilária, a pergunta que não quer calar. Como se comprova, né, o conhecimento da língua italiana? Então agora eu passo a bola para você, porque a gente tem um monte de pergunta aqui sobre esse teste, sobre o nível, quanto tempo de curso, enfim. Então a primeira pergunta, como se comprova a língua italiana para o reconhecimento da cidadania pelo casamento? Muito bem, então a gente já falou do nível B1, que não é básico 1, que é um nível intermediário. Muito bem, a lei do decreto fala que a comprovação do conhecimento da língua italiana tem que ser feito através de um organismo, dos organismos do CLIC, que escreve CLIQ, que significa Certificato di Qualità della Lingua Italiana, ou seja, é uma associação que reúne 4 entidades italianas, que são 4 instituições italianas, 3 faculdades, mais um instituto, que são aptos a aplicar essa prova. Aí, então, não são todas as instituições que podem... Claro, as instituições aplicam as provas de italiano, mas somente 4 São credenciadas. São credenciadas e reconhecidas pelo governo italiano, então, para esse reconhecimento de cidadania por casamento. E são a Universidade de Siena, Universidade de Siena, que aplica o teste que se chama CILS, com C. Tá, já ouvi falar esse. CILS, CILS. Exatamente. Tô sabendo. Muito bem. Essa é a primeira instituição, que é a Universidade de Siena. Temos a Universidade de Perugia, que aplica o CELI, que é com C também, CLI. Uhum. Temos também a Universidade de Roma 3, que é a Universidade de Roma, que aplica o CERT.IT, CERT.IT. E temos também o Instituto Dante Alighieri, que aplica a prova PLIDA. Bom, cada instituição elabora, constrói a prova, dependendo do modo de ver a proficiência B1 em italiano, tá? Então, assim, outra pergunta que as pessoas me fazem é: mas eu preciso ir até a Itália, em Siena, em Perugia, em Firenze, em Roma para fazer a prova? Não.
Se você quer ir, pode ir, assim você passeia também, aproveita. Mas essas 4 instituições na Itália têm sede credenciadas no mundo inteiro, tá? Então, assim, eles têm rígidos critérios para selecionar isso ao redor do mundo. E tem também no Brasil, e a Academia Italiana é uma sede credenciada para aplicar 2 provas dessas 4, que é da Universidade de Siena, que aplica o CILS, e a da Universidade de Roma, Roma 3, que aplica o Certo.it. É destas 2, a Universidade de Siena tem um exame específico para reconhecimento de cidadania italiana, que chama CILS, que é o nome do exame, B1 Cittadinanza, que seria cidadania em português. Sim. Então, essa é uma prova específica mesmo para o reconhecimento de cidadania italiana por casamento. Essa é, então, respondendo a pergunta, como comprovar? Então, comprovando através dessas 4 instituições ou das sedes credenciadas no mundo, né? Então, assim, Perfeito. não é qualquer, porque muitos alunos vinham e falavam, então, tem uma escola de italiano na minha cidade, eu posso fazer lá um exame de italiano? Você pode, mas não vai valer para o seu processo. Tem que ser reconhecida a escola pelas instituições italianas. Muito importante essa informação, por isso a gente é muito chique, né? A Hilária, com esse histórico, com essa reputação da academia, então é credenciada. Então, pessoal, é importante essa informação para vocês não caírem, né? Ah, não, pode fazer em qualquer escola, pode não, né? Não vai ter. Então, até para isso, você tem que verificar, saber a credibilidade da escola, tá? Por quê? Porque senão você vai fazer um teste, vai pagar e ele não vai valer nada, Exatamente. tá? Então, informação importantíssima essa. Bom, a próxima pergunta seria o nível que você já explicou, né? Então, as informações aqui são informações reais, informações confiáveis, tá? Então, chega de informação banalizada pelas mídias sociais. Bom, Hilária, uma outra pergunta que os meus clientes fazem. E se eu reprovar? Então, vamos lá, eu estou fazendo a prova, né? Tem 4 especificações que eu tenho que atender. Vamos lá, eu falhei na escrita. Eu reprovei na escrita. Eu posso fazer só essa fase da escrita? Tentar passar? Vamos lá. Então, vou explicar. Eu tenho a deformação de professora, então eu gosto de explicar bem didaticamente. É a São minha profissão, 2. então eu não saio de... Vamos fazer um passo para trás. Então, assim, a gente falou do BU, do nível, como comprovar. Agora, a pergunta de 1 milhão de euros, né? Como é que é essa prova, né? Assim, segredo... Não, não é um segredo, é assim. A prova, em específico, a gente está falando do CILS B1, Cittadinanza, que é válido para reconhecimento por matrimônio, é dividida em 4 partes, como você falou. Então, assim, e as 4 partes são exatamente as habilidades que o governo italiano quer que uma pessoa saiba fazer. Sim. Fazer no italiano. O que significa? Essas 4 partes são... a primeira parte é a prova de ascolto. Ascolto é compreensão. Então, o governo italiano quer saber se você entende italiano. A segunda parte é a prova de leitura e riflessione grammaticale. Ela fala assim. Então, assim, de leitura e de compreensão de texto. Então, o governo italiano quer saber se você ler um texto, que seja, claro que não é um texto, a gente está lembrando no nível B1, que é o nível intermediário, então não é um texto literário, mas um texto, por exemplo, da cotidianidade, um artigo de jornal, ou, por exemplo, um edital de um concurso, por exemplo, que você quer participar, algo muito que tem a ver com a esfera do cotidiano. Então, ele quer saber se você entende, né, aquilo que está escrito. Então, ascolto, leitura. A terceira parte, que é a mais temida, é a produção de texto, que é a produção escrita.
Ou seja, o governo italiano quer saber se você consegue escrever um texto em italiano. Lembrando, um texto, não um texto literário, mas um texto, por exemplo, para reclamar de um produto que você comprou na internet e você chegou errado e você quer trocar. Ou então, uma carta para você fazer a sua inscrição ou mudar, por exemplo, uma reserva em um hotel. Então, um e-mail, por exemplo. Então, veja, né? Você tem que ter algumas habilidades na língua para saber fazer isso. Então, essa é a terceira parte. E a quarta parte, o governo italiano quer saber se você fala italiano. Então, Sim. a Não quarta só. que não é só você. Não, você tem que falar. Então, assim, você tem que saber dialogar, né, com o italiano. Então, os professores, né, que aplicam essa prova, né, dialogam com você uma entrevista que dura 10 minutos sobre assuntos também que tem a ver com a cotidianidade. Então, assim, contar uma viagem, um livro, expressar uma opinião sobre um determinado argumento. Então, essa é a prova, dividida em 4 partes e dura 2 horas a parte escrita. E todo mundo está falando, não, 2 horas, 2 horas. E de 10 a 15 minutos a parte oral. Então, é essa a estrutura da prova. Então, enfim, concluindo, precisa estudar e desenvolver o seu italiano nessas 4 habilidades. E, infelizmente, não é só uma semana, um mês que você alcança do zero, né, até esse tipo de nível de proficiência. O B1 não, você não alcança em um mês, Tá. nem em 2. Nossa, quanta informação eu estou aprendendo. Meu Deus, eu também não tinha esse nível de profundidade dessas informações. E, nossa, está sendo muito rico. E eu espero que o pessoal que esteja acompanhando a live esteja aproveitando esses conteúdos. E essa live vai ficar gravada, obviamente. Então, creio que o pessoal vai ganhar bastante informação com isso. Vamos lá, próxima pergunta. Quando que as pessoas devem começar a estudar, né? Qual é o tempo hábil para que? Então, vamos lá, relacionando com a cidadania italiana. Se um descendente vai fazer uma cidadania via judicial, aqui na Equitália a gente trabalha com transparência e prazos reais. Eu não fico falando prazos sedutores para o cliente, vamos fechar contrato com a Equitália que ele é mais rápido, nada disso. Então os nossos prazos são transparentes. Obviamente que cada projeto ele é único, não existe um projeto igual ao outro. Então na Equitália a gente estabelece um prazo médio de 2 anos a 4 anos. Tá? Bom, mediante essa situação, quando que o cônjuge deve começar a estudar? Esperar o requerente ser reconhecido ou começa a estudar antes? Qual é a sua visão, percepção sobre isso, Hilária? Bom, a minha visão é que todo mundo tem que começar já a estudar italiano. É vero. Já. Eu comece amanhã. Mas olha, sensacional. Quando começar? Então, assim, o nível de proficiência B1, geralmente, assim, depende muito, porque assim, essa é outra pergunta que me fazem muito. Em quanto tempo eu vou alcançar? Bom, a gente trabalha com ensino, e trabalhar com ensino significa trabalhar com seres humanos. E seres humanos são indivíduos, ou seja, são individuais. Cada um tem o seu tempo. Um progresso na aprendizagem, tá? Mas assim, vamos falar mediamente, alcança do zero. Quem começa do zero? Eu não sei falar nada. Em italiano, eu quero começar do ABC. Até alcançar um nível intermediário, é de 1 ano até 2 anos de estudo da língua italiana, tá? Então, assim, é um estudo a médio prazo, vamos falar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, agora falando, né, da minha escola, da Academia Italiana em Campinas, a gente tem um curso específico para que lá na frente
que é fazer este exame na nossa escola ou em outra sede, né, reconhecida pelo governo, que dura 11 meses. É um curso intensivo, tá? A gente conseguiu, assim, colocar muito intensivamente. Esse curso dura 11 meses, que vai do zero até um nível intermediário da língua, mais 2 meses específico para preparação para o exame. Então, assim, você aprende a língua do zero até um nível intermediário e nos 2 meses finais você aprende a fazer a prova, assim, a treinar para a prova, porque isso também é muito importante. Não é necessariamente uma pessoa que fala italiano que sabe fazer a prova, porque é uma prova bastante técnica. Tem algumas... Sim. E como seria como um concurso público, né? Onde você tem uma folha de resposta. Então, tem alguma coisa. Então, é bom você treinar para a prova, tá? Então daí assim, já são um ano, praticamente. Um ano entre estudo e prática. Um ano e pouquinho para você fazer a prova. Muito bem. Então, você falou que o reconhecimento é de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos, muito depende da... Então, vamos colocar 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 1 mês, assim. Você faz a prova, tá? A prova não é todo dia que a gente faz a prova lá na escola, não, porque senão, meu Deus. Sim, você tem os períodos, né, separados. Exatamente. Temos 6 datas no ano para a prova de proficiência B1 cidadania. A gente não decide, são decididas essas datas pela Universidade de Siena. Então, assim, tem que combinar também, talvez assim, a prova e 1 mês depois, né? Então, aí vai um tempinho. Quando você fizer a prova, claro, se você passar a prova e não tem que refazer, porque tem, né? Tem essa possibilidade. Você vai demorar para ter o certificado 6 a 7 meses depois de você fazer a prova. Então, vamos lá. Processos burocráticos italianos. Ei, meu Deus. Essa parte. Então, vamos lá. É 1 ano, mais ou menos, 1 mês, mais 6, 7 meses. Lá se vão já quase 1 ano e meio, 2 anos. Tá. Então, perfeito. Você começa já. Se o seu cônjuge já está reconhecendo a cidadania por descendência, você já começa a estudar, tá? Já começa a estudar porque demora esse processo para você obter o certificado na mão, demora de 1 ano e meio a 2 anos, né? Dependendo se você reprovar, enfim. Outra coisa, Luciane, desculpa. Eu não respondi a pergunta anterior, que é que você fez que eram as 4 habilidades, se você passar reprovar em alguma. Tá. Bom, essa é uma má notícia, porque o governo italiano, o exame TIRS, você tem que ser suficiente nas 4 habilidades. Ou seja, tem que ser aprovado nas quatro partes do exame. Então, por exemplo, se você foi bem na leitura, no ascolto, na produção de texto, reprovar na entrevista, você reprova em tudo e tem que refazer. Então, assim... E aí paga de novo. Faz tudo de novo. Faz toda a inscrição de novo, paga de novo, espera a data e faz tudo de novo. Perfeito. Bom, a gente praticamente respondeu quase todas as perguntas. E validade do certificado. A gente estava conversando um pouco anteriormente sobre a live. Pelo consulado italiano, não tem nada que fala sobre validade. Você conhece alguma informação que determina alguma validade? Porque na lei não estabelece, pelo menos não está publicado em nenhuma página. Muito bem. Essa é outra pergunta muito interessante. Inclusive, eu vi alguém que fez essa pergunta na live. Olha, o certificado, quando você faz o exame, você passa a prova, você obtém um certificado. No certificado não tem data de validade. Então, você pode ter o certificado para utilizar depois, né? Então, o certificado em si não leva nenhuma data. A única data que tem no certificado é a data que você fez o exame. Então, assim, consta
a data, a sessão de exame que você fez, mas não tem prazo de validade. Então, assim, como você falou que o consulado até agora não colocou limite de tempo de validade, então, praticamente, a gente pode entender que é não, eterno, né? não tem. Assim, o consulado, né, eu costumo dizer que ele tem uma lei própria, pessoal. Então, como a gente presta consultoria, né, para reconhecimento de cidadania no consulado, fica muito difícil a gente afirmar que é o que não é. O consulado ele não tem um padrão, tá? Então, eu e a Hilária não estamos garantindo nenhuma posição do consulado. O que a gente está dizendo pelas normas da agência italiana que dá a legalidade desse certificado, não tem nada especificando que, a partir da data da emissão desse certificado, ele tem prazo de tanto tempo. Tá? Então, vamos deixar bem claro. E eu também gostaria de dizer ao pessoal que está fazendo pergunta na live que pode chamar a gente depois, deixar a pergunta e a gente vai responder posteriormente. Na live nós não vamos responder, porque a gente não quer que a live se prolongue por muito tempo. A ideia é fazer uma live mais ou menos dentro do prazo que a gente já está chegando ao final, porque é uma live objetiva, esclarece as dúvidas, né? E aí a gente não fica inventando o assunto. Hilária, sobre as perguntas que eu separei, eu acho que eu perguntei todas, tá? Sobre a cidadania por casamento, eu acredito que eu respondi todas também. Você sentiu falta de alguma resposta ou alguma pergunta que ficou sem responder? Olha, não, eu acho que a pergunta mais, como eu posso falar, crítica, polêmica, é realmente, que tem dado medo até meus alunos, pessoas, me naturalizando italiano. Meu cônjuge, né, é italiano, eu vou pegar a naturalização, né, a cidadania por casamento, eu perco a brasileira, ou seja, eu vou virar um estrangeiro na minha terra natal. Tá. Então, assim, essa acho que é a pergunta mais recorrente, né, para quem faz. Agora, eu acho que você respondeu, né, que é um ato voluntário você deixar de ser brasileiro, Isso, né? Não é que vão bater na sua porta e falar, não. você fez, você casou com um italiano, você não é mais, você renegou então, pessoal, sua... fiquem tranquilos, ninguém vai perder a cidadania italiana. O único modo de perder a cidadania italiana pelo casamento é através do divórcio, ou se você cometeu crimes, inclusive crimes de tentativa de terrorismo, tá? Então, não perde a cidadania brasileira. Tá? Você não perde, você tem o direito a uma concessão italiana, você, na hora que você enviar lá os documentos, via o AIRE da esposa ou do esposo, você vai precisar, tá? Tem consulado que exige, tem consulado que não exige, mas do modo geral, vamos dizer como está publicado no consulado. Você comparece e faz um juramento em italiano. Tá? E esse juramento você sinaliza, diga a eles que você não tem o interesse de perder a sua nacionalidade natural, tá? Então podem ficar tranquilos. Com cidadania italiana vocês só ganham, ninguém perde nada. Não é, Hilária? Exatamente. Inclusive, meu marido acabou de fazer a prova, agora teve uma sessão em junho. E meu marido eu consegui convencer meu marido, não porque ele estava com medo de perder a cidadania. Vou fazer uma fofoca. Só que ele achava que não ia precisar da cidadania italiana. Só que nos últimos anos ele percebeu, a gente fez algumas viagens internacionais, a gente foi nos Estados Unidos, depois no Canadá, e ele percebeu que eu e minha filha, eu tenho uma filha, então ela tem cidadania italiana e brasileira, a gente não precisava de visto nenhum para viajar. Passa direto no totem, né? Rica, direto no totem, chique. E ele ficava para trás.
Aí, não, a gente precisava só informar através de um formulário, né? Que o cidadão europeu estava entrando nos Estados Unidos ou no Canadá. Ele, quando especificamente, a gente foi para Estados Unidos, ele precisou marcar no consulado americano, aí mandaram o documento, marcaram entrevista no consulado, e ele começou a perceber. Infelizmente, Luciana, ainda em 2023, alguns passaportes têm mais benefícios, não sei como falar, de outros. É isso né? mesmo, Então, isso. então assim, infelizmente é assim. Mas ele percebeu isso e agora, em junho de 2023, ele fez a prova. Ainda não saiu o resultado. Sim. Ele Eu tá tenho esperando. certeza que você é uma excelente professora, ele vai Mas passar. exatamente aquilo que eu tô falando. Ele estudou na escola, na academia italiana, eu fui a Sim. professora, então Olha tem só, muita chance sensacional. de passar a Pessoal, prova. eu e a Hilária, então, queremos dizer a vocês que os clientes Ecoitália, que têm a intenção de fazer o curso na academia, tem 100% de desconto na matrícula, tá? Então, essa é uma oportunidade para os clientes da Ecoitália, né? Através da nossa aliança com a Hilária, e a gente está muito feliz. E muito obrigado pela dica, que o meu Guilherme também está assistindo, está ouvindo. Então agora eu vou valorizar o meu passe e quem sabe eu consigo convencer ele pelo menos a casar. Nossa, aí você está longe, então. Aí demora um pouquinho mais. Mas tá bom, vamos tentando, né, Hilária? Esse é um Vamos pouquinho tentar. mais complicado. Nessa parte eu acho que não posso te ajudar. Viu? Eu vou pedir para o seu Guilherme conversar com o meu Guilherme, quem sabe? Bom, eu vou falar, vou falar. Certo? Tá certo. Então Eu tá queria bom. só falar, Luciane, que Sim, para quem já tiver conhecimento da língua italiana e quer fazer a prova, a gente tem também o curso preparatório, para já quem tem conhecimento e quer se preparar para a prova, estão abertas as perfeito. inscrições. Inclusive, a gente vai ter uma sessão de exame agora em outubro, no dia 19 de outubro, e outra no dia 5 de dezembro. Então, dá Tá. tempo para quem já conhece o italiano, claro, se preparar para essa prova, tá? E aí também estão as Sensacional. abertas as inscrições para quem tem conhecimento zero, que vai começar do básico Tá. do básico. Então, em virtude da nossa parceria, como você falou, quem é cliente da Ecoitália tem 100% de desconto na matrícula. Sensacional, Hilária. Muito obrigada pela tua presença. Espero que a gente tenha levado realmente as informações reais para os nossos, né, seguidores, nossos clientes. E vamos continuar com essas lives. Em breve a gente pode marcar uma outra falando de outros assuntos. Pessoal, sigam a Hilária, a Academia Pellegrini nas redes Academia Italiana sociais. Pellegrini. Isso, Academia Italiana Pellegrini, é uma escola muito conceituada na região, tá? E para a gente é uma honra ter essa aliança estratégica com você, Hilária. Muito obrigada, viu? Grazie Fico mille. muito feliz. Grazie! E vou terminar a live como eu sempre gosto de terminar, quer dizer a todos que conquiste o direito de ser quem o seu sangue diz que você é. Tá? Eu acho essa frase muito forte, conecta a gente com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados, e a gente realmente consegue receber essa herança, né? Porque imagina, nossos ancestrais nunca imaginaram que poderiam deixar essa herança para nós. Então, acho que ela é muito valiosa, então eu gosto sempre de terminar com essa frase, tá bom? Muito obrigada pessoal. Mês que Grazie. vem nós teremos 2 lives maravilhosas. Acompanhe a gente nas redes sociais. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Buonasera, tchau.